Bom, então, na aula passada, nós estávamos falando sobre Santo Agostinho e sobre o fato de que ele se converteu ao cristianismo de uma maneira completamente diferente do comum. Que, na verdade, ele primeiro se converteu a uma busca da verdade. E só depois de muito tempo, quando ele começou a encontrar as verdades, é que ele percebeu que essas verdades estavam nas Sagradas Escrituras em uma quantidade muito maior. E que não só isso, mas que no próprio Evangelho, Cristo ele diz que ele era a verdade. Que por coincidência, era justamente o que ele estava há anos procurando. E um belo dia, ele começou a crer nas Sagradas Escrituras, pelas evidências que ele já estava encontrando. E ele começou a perceber, inclusive, que a Sagrada Escritura estava cheia de sentidos mais profundos, que não são imediatamente visíveis. E ele percebeu também para espanto dele, e depois que ele começou a crer, ele começou a enxergar essas coisas com muito mais facilidade. E que isso era o mais impressionante. Não só o fato de que na Sagrada Escritura havia muito mais verdades do que o que ele estava procurando, como pelo fato de que depois dele crer, ele começou a enxergar muito melhor. E que inclusive isso estava escrito na própria Sagrada Escritura. No Evangelho de São João, logo no início, diz que aqueles que o recebessem, os que crescem nele, Deus lhe daria o poder de se tornarem filhos de Deus. E lá estava escrito, então, que receber ao Cristo seria feito através de crer nele. E em outros lugares estava escrito que o Cristo era a luz que ilumina os homens. Ora, se a maneira de receber o Cristo é através da fé, e ao a gente receber o Cristo é uma luz, e ele mesmo estava percebendo que ele crendo, surgiu uma luz, e ele entendia muito mais do que durante todos os anos anteriores à vida dele, que ele estava tentando usar a luz dele. Então, ele disse, eu não só encontrei o Cristo, como encontrei a própria sabedoria. Aliás, também está escrito isso na Sagrada Escritura, que o Cristo é a sabedoria de Deus. E o São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz que os judeus pedem milagres e os gregos estão buscando a sabedoria. E eu não estou nem fazendo uma coisa nem outra, eu estou pregando a Jesus crucificado. Só que na página seguinte ele diz, mas na verdade é de sabedoria que eu estou falando, porque o Cristo crucificado e o Cristo do qual eu estou falando, ele é a sabedoria de Deus. Ele é uma sabedoria que estava oculta para os homens e que agora foi revelado graças ao Espírito Santo. E é desta que eu venho falar para as pessoas. Então a própria Sagrada Escritura fala que o conhecimento do Cristo que vem pela fé, ela é uma sabedoria, e a gente tinha visto na aula anterior que um dos efeitos que se espera da sabedoria é justamente uma iluminação da mente. E nós fizemos um raciocínio longo na segunda aula para mostrar como que o Aristóteles ele mostra que depois que se alcança a sabedoria, essa sabedoria tem um efeito retroativo
na própria estrutura básica de como a inteligência humana funciona. O estudo que o Aristóteles chama de sabedoria, que é depois, se possível, todas as ciências, se alcança através da filosofia a própria natureza da causa primeira, esse estudo e as consequências do desenvolvimento dele tem estruturalmente um efeito sobre os primeiros princípios que a inteligência humana usa para trazer os raciocínios comuns. E todo mundo sabe que quando você enxerga os primeiros princípios mais profundamente, você enxerga muito mais rapidamente todas as consequências e muito mais claramente das consequências que dali derivam. Quer dizer, tem pessoas que talvez tenham feito ciências exatas, que devem, conversando com os professores que fazem pesquisa, devem ter visto conversas assim, que alguém demora um ano de estudo para desconfiar que está chegando numa conclusão. E aí tem a surpresa que um dia, conversando com um colega, diz: colega, eu queria conversar com você, fica só entre nós. Faz um ano que eu estou desenvolvendo isso. Eu estou quase chegando nesse ponto. Aí o colega, sem mais nem menos, diz: mas é óbvio, você está vindo aqui, chega nisso. A prova é essa, e além disso tem mais isso e aquilo. E aí o indivíduo fica pasmado, como que ele demorou um ano, e o colega, em 5 minutos, desenvolve tudo aquilo, chega com certeza à conclusão que ainda não está claro, inclusive tira as demais conclusões. Será que é porque o outro tem um QI maior? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o verdadeiro motivo deve ser porque o indivíduo, primeiro, que estava demorando um ano, provavelmente não estava enxergando os princípios do qual ele estava partindo com a mesma clareza que o segundo estava. Pode ser que é porque o outro é mais inteligente, ou pode ser porque o outro, por algum motivo, resolveu se dedicar ao exame daqueles princípios mais a fundo. Então ele tirou mais rapidamente as conclusões. E o Santo Agostinho ficou pasmado como que a fé produz uma coisa semelhante. E o problema é que justamente que nós estávamos colocando é que através dessa fé, o que ocorre é um contato com uma realidade sobrenatural que é o próprio Cristo. E essa realidade sobrenatural é uma luz que é maior do que a luz da razão natural. Inclusive, nós estávamos dando como exemplo de que existe essa luz um próprio texto do meio do livro da Cidade de Deus, onde Santo Agostinho ele diz que a sociedade humana é dividida em 2 sociedades, e apenas 2, de homens completamente diferentes em seu gênero. E alguns são os homens que seguem essa luz e vivem nessa luz, e os outros são os homens que se recusam a enxergarem essa luz, tal como está no Evangelho de São João, que alguns receberam e outros não receberam. E isso faz com que haja, na verdade, 2 cidades que estão dentro da outra, 2 civilizações que estão dentro da outra, compartilhando fisicamente o mesmo local, mas de pessoas que pertencem a mundos diferentes, que enxergam coisas diferentes e completamente diferentes.
E tal que se a história, na civilização humana predominasse um ou predominasse outro desses elementos, o curso da história e as próprias características do desenvolvimento da história seriam completamente diferentes num caso e no outro. E isto se deve, que nós estávamos comentando ainda, ao fato de que, na verdade, isso tem uma base ontológica e psicológica. Na verdade, os seres humanos, eles podem agir ou eles podem entender as coisas com base na luz da razão natural, que, em última análise, conforme a gente estava vendo na segunda aula, e por isso que é importante que a gente revisasse essas aulas, a luz da razão natural, em última análise, é a percepção do ser das coisas materiais. É a consciência de que as coisas que a gente está vendo, elas existem. É a consciência que nós existimos e de que existe uma diferença entre o nada e as coisas que nós vemos. Isso um computador não é capaz de fazer, um computador não é capaz de enxergar que ele existe, e muito menos um animal é capaz de perceber que ele existe. Não sei se foi aqui que nós comentamos que você pode fazer essa experiência com o cachorro, deixar o seu cachorro trancado dentro do carro 5 horas. Quando você abrir a porta, ele vai pular no seu pescoço e fazer carinho. Mesmo ele lembrando que foi você que trancou ele dentro do carro. Se você fizer isso com um ser humano, até com um ser humano querido, com a sua esposa adorada, você não vai ter certeza que a reação vai ser a mesma. E não é porque a esposa te quer menos do que o cachorro. É porque a tua esposa é um ser humano e ela tem consciência do ser. E o cachorro não tem. Então, essa daí, a luz do ser, é basicamente o mecanismo da razão natural. O que o Santo Agostinho descobriu, pessoalmente, e que nós também descobrimos quando nós nos tornamos cristãos, só que normalmente nós diluímos isso em muitas outras experiências. O Santo Agostinho, por ele ter procurado, acima de tudo, a verdade nua e crua, ele conseguiu perceber isso de uma maneira como até aquele momento ninguém na igreja tinha percebido, e provavelmente nem nas outras igrejas cristãs, na tradição grega, nas igrejas católicas orientais, na igreja ortodoxa, e muito menos na evangélica. Então é uma experiência quase que única na história humana, no nível em que ela se deu. Exatamente por ele perceber isso, quando ele se converteu, esse ponto chamou a atenção dele de uma forma muito dramática. Então ele percebeu que, além da luz da razão natural, os seres humanos eles têm acesso a uma outra luz que não é da razão natural, é uma luz que vem de fora. E é uma luz que realmente ela existe e que por algum motivo ela se revela quando as pessoas creem. Ela começa a se revelar quando as pessoas creem. Mas é outra que se acrescenta. E a gente também comentou que São Paulo, ele também fala coisas bastante parecidas. São Paulo ele fala
de um homem velho e de um homem novo. E que o homem novo, ele vai se desenvolvendo dentro de nós através da fé. E os textos onde São Paulo fala disso são inúmeros, e muitos deles nós, justamente porque às vezes nós não temos uma familiaridade com essa luz, nós não percebemos o real significado dela. Então vocês vejam, por exemplo, a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Se alguém está com a Bíblia aí, veja. Se não tiver, anote e depois examine. São Paulo, ele fala de uma coisa que a maioria de nós deve ter pulado sem perceber o que ele estava dizendo. Ele diz assim: examine a vós mesmos e vejam se estáis na fé. Provai-vos. Então, ele está perguntando para os coríntios, por favor, examinem a vocês mesmos. Vejam se vocês estão na fé. Provem vocês mesmos. Aí ele diz: então, vocês reconhecem ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vós? Pelo que a gente falou na aula passada, a relação entre as duas coisas é evidente. Que se a gente vive da fé, a gente está em contato com essa outra luz que não é a luz da razão natural. E essa luz é o Cristo. Então ele pergunta: examine vocês mesmos. Vocês estão ou não estão na fé? Provem. E aí pergunta: então, vocês percebem que Jesus Cristo está em vocês? Aí ele diz: a menos que vocês não tiverem sido aprovados no exame. De que exame que ele está falando? No exame da fé, que ele mandou fazer antes. Aí então, vocês reconhecem ou não que Jesus está em vós? Aí alguém diz: olha, não sei, eu não percebo. Ele diz: bom, sim, mas aí, e aquele exame que você fez? Mais ou menos. Pois é por isso. Se você vivesse da fé, como Santo Agostinho começou a viver, você perceberia. E aí ele continua: se vocês não percebem, pelo menos eu espero que vocês reconheçam que somos aprovados. Quer dizer, eu espero que vocês reconheçam que pelo menos eu, que sou apóstolo de Cristo, eu vivo dessa fé e é o Cristo que vive em mim. Então, se vocês não conseguem reconhecer que vocês passaram no exame, então pelo menos vocês deem um crédito que eu, São Paulo, passei. Então, é evidente que São Paulo está falando da mesma coisa que o Santo Agostinho estava se referindo. E se a gente pega essa mesma epístola um pouquinho antes, capítulo 5, verso 14, ele diz assim: irmãos, o amor de Cristo nos compele, quando consideramos que um só morreu por todos, e por conseguinte todos morreram. Ora, Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Parece uma bagunça. Inclusive, eu já vi alguns textos de bons teólogos quebrando a cabeça como é que pode de uma coisa se deduzir a outra. Ele diz, São Paulo diz assim:
Ora, se um só morreu por todos, por conseguinte todos morreram. Se Jesus morreu por todos, então por consequência todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então a pergunta que às vezes se faz é: como é que pode, se Jesus morreu por todos, você deduzir que então todos morreram? É muito simples, é só a gente pensar um pouquinho nisso que a gente acabou de falar. Jesus morreu por todos para merecermos a graça. Quando ele nos merece a graça, ele nos merece a graça justamente para que através dessa luz, através da fé, a gente morra para o homem velho e a gente comece a viver para o homem novo. Então, através da fé, começa a morrer o homem velho e começa a morrer um homem novo. Se Jesus morreu por todos, então agora todos têm que morrer por ele. E essa morte é justamente através da fé. E é o que ele diz: olha, ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si. Vocês não lembram que São Paulo, na Epístola aos Gálatas, fala a mesma coisa? Não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ora, o Cristo vive em mim pela fé que eu tenho no Filho de Deus. Então, aqui ele está aplicando a mesma frase que ele aplicou aos Gálatas, para ele mesmo, aos Coríntios. Ele morreu por todos, para que eles que vivam não vivam mais para si. Então, aí ele diz: por isto, doravante, a ninguém julgamos segundo a carne. Ou seja, daqui para frente, eu não vejo mais naqueles que creem apenas o homem velho. Eu vejo Jesus que vive neles. E aí continua: mesmo se conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. O conhecemos de outro modo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Ele está falando em tudo isso da renovação que ocorre primeiro na mente humana através da fé. Que é através da fé vem justamente essa luz, que não é a luz da razão natural, é uma luz sobrenatural que eleva a mente a enxergar clarissimamente, principalmente os primeiros princípios das coisas, com uma força e uma penetração muito maior. Geralmente, as pessoas que se convertem, elas se convertem porque levavam uma vida má. E elas se convertem porque, diante da desordem que elas vivem, eles veem a beleza das virtudes cristãs, da moral cristã, e eles mudam de vida e começam a acertar os próprios costumes, o próprio modo de viver dentro da família, dentro da sociedade, começam a ordenar as paixões, e eles percebem que mudaram. Mas, por que o Santo Agostinho não estava diretamente interessado nisso, mas estava interessado, na verdade, ele percebeu onde que era a veia que a injeção tinha sido dada. Porque, na verdade, essa transformação dos costumes, ela depende de uma transformação que se dá na própria mente. E é essa que o São Paulo está falando aqui. Ele mesmo diz: sim, nós conhecemos o Cristo segundo a carne, mas agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, você veja que a mesma epístola onde ele diz: vejam se vocês creem, façam um exame se vocês vivem na fé. Então, vocês percebem ou não percebem que o Cristo vive em vocês? Ah, vocês não percebem? Então é porque vocês não passaram no exame. E aqui ele está se referindo, na mesma carta, ao mesmo. Se alguém está em Cristo, através da fé, através dessa luz,
que ela é real. Ela é uma nova criatura. E essa criatura, ela vai se desenvolvendo na medida que o homem velho vai morrendo, na medida em que a gente, vivendo cada vez mais da fé, nós vamos nos acostumando a, em vez de usar a razão puramente natural, a gente usar essa outra razão que engloba a natural e vê mais longe. Então, na verdade, o homem novo, ele vai se renovando na medida que a gente vai crescendo espiritualmente, se a gente se esforçar para isso. E na medida em que isso vai acontecendo, isso não só tem consequências na vida pessoal, mas tem consequências inclusive na própria sociedade. É uma nova sociedade que vai surgindo, é uma nova civilização que vai surgindo. Que na época do Santo Agostinho, ele, no livro da Cidade de Deus, ele disse, olha, no momento existem duas civilizações aqui dentro do Império Romano. Tem a Cidade de Deus e tem a Cidade dos Homens. As duas estão convivendo lado a lado. E eles não percebem que são duas coisas completamente distintas. A civilização do homem novo, onde nem todos são completamente novos, e a civilização do homem velho, onde geralmente a maioria é completamente velha. E antes da gente prosseguir, eu queria apenas fazer algumas reflexões sobre esse ponto, porque é muito importante para que a gente possa entender o que vem depois. A gente comentou na aula passada que essa luz que brilha nos homens, que é a luz da graça, que era Jesus. Porque a própria Sagrada Escritura fala, e que o próprio Jesus diz, eu sou a verdade. E se vocês meditarem nas minhas palavras, vocês encontrarão a verdade. E ele também diz, eu sou a luz que brilha sobre os homens. E o próprio São Paulo fala isso. E os textos onde ele se refere a essas coisas são inúmeros, se a gente souber ler. E aí a gente diz, bom, nós precisamos refletir um pouco sobre isso, trazer a seriedade desse ponto, antes de poder continuar a marcha do raciocínio. Como que essa luz pode ser Jesus? Evidentemente, vocês vão dizer, não é Jesus mesmo, que Jesus ele nasceu em Belém, morreu, foi crucificado, ele está na Eucaristia, mas quando eu creio e eu percebo que eu enxergo as coisas, isso com certeza é uma metáfora, não é Jesus e nem o Verbo. Isso daqui é simplesmente uma meditação, é um modo de dizer. Aí eu queria que vocês refletissem, já ouvissem na aula anterior, ouvissem os textos, procurassem lembrar o que vocês já leram nas Sagradas Escrituras. Vocês percebam que não é uma metáfora e não é uma meditação. Esta luz é aquilo que a gente chama da própria graça. O primeiro efeito da graça é que a gente possa enxergar as coisas de uma maneira mais profunda. Mas não é só a graça no seu sentido genérico. E quando eu estou dizendo que é o Cristo, é porque é o Cristo mesmo. Vocês lembrem da citação que também a gente vê nas Confissões de Santo Agostinho. Deus não está longe de nós. Deus não criou as almas e deixou elas abandonadas. Ele está muito perto. Toda vez que alguém saboreia a verdade, Deus aí está. E não se trata também de ser o Cristo no sentido de que é um Cristo genérico.
assim, alguma ideia universal do Cristo, o homem universal, ou o Cristo universal, não é nesse sentido. É no sentido exato do termo. A tradição cristã fala, Santo Agostinho fala, São Paulo fala e São Tomás fala, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Verbo de Deus, não é nada genérico, é uma pessoa. Então alguém poderia dizer, bom, supondo que seja assim, mas se for a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas então quando a gente se converte e a gente começa a viver da fé, nós deveríamos ver uma luz tremenda, como se nós estivéssemos no céu, na visão beatífica, se aquilo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, deveria acontecer alguma coisa como São Paulo na estrada de Damasco, ou daí para cima, ou como Moisés no Monte Sinai. E não acontece nada disso. Quer dizer, realmente é verdade. Parece que quando a gente crê, a gente enxerga mais claro, mas nada que se pareça com o Verbo de Deus. Então, aí se vocês lembram o texto que a gente leu do Santo Agostinho, na semana passada, do De Trinitate, ele diz que é o Verbo de Deus, mas não é o Verbo de Deus na sua inteireza. Ele diz que é uma participação do Verbo de Deus. É exatamente o Verbo de Deus, mas que não é verdade apenas em parte. Mas é o Verbo de Deus, não é uma figura, não é uma metáfora e nem é uma coisa genérica. E só que eu queria adiantar uma coisa a mais, que nós não vamos poder comentar assim mais a fundo. Apesar de ser o Verbo de Deus, por mais incrível que possa parecer, não é o Verbo de Deus apenas na sua divindade. Aquela luz que a gente recebe, aquela graça que nós recebemos e que vivemos nela, e que São Paulo ele exorta que os cristãos vivam dela, e diz que o justo vive da fé e caminha da fé para a fé, e na Epístola aos Colossenses, ele, em vez de falar da fé, ele diz, já que ressuscitaram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, porque através da fé a gente morreu para o homem velho e está junto com Cristo, realmente. Ele não está falando só do Cristo em sua divindade, ele está falando do Cristo em sua humanidade. E como que a gente pode saber disso? Em parte, isto deveria ser uma consequência necessária do fato de que a graça e a salvação veio para os homens. Não foi através da divindade do Cristo, mas através da humanidade do Cristo. Foi o Cristo homem que salvou a humanidade. O Cristo Deus poderia ter salvado a humanidade, ele poderia não ter se encarnado, mas ele quis fazer assim. Deus quis fazer com que a graça e a santidade viessem através do Cristo feito homem. Então, se aquela luz fosse apenas a divindade do Cristo, mesmo que participada, não seria verdade isso. Não seria verdade que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo feito homem. E estaria vindo através de Jesus Cristo Deus. E além disso, se também não fosse assim, a gente não precisaria crer na humanidade do Cristo. Bastaria a gente crer
na divindade do Cristo. E, no entanto, a Sagrada Escritura, ela diz: crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e tua família. E não diz crê no verbo, crê em Jesus Cristo. É uma pessoa com que AVG, carteira de identidade e tudo mais. Então, isso significa que, por mais fantástico que pareça, aquela luz que a gente recebe não é apenas o Cristo em sua divindade, é o Cristo em sua humanidade. E aí, alguém pode dizer: bom, mas se fosse verdade, então toda vez que eu tivesse um ato de fé, eu sentiria um osso, uma unha, um dedo, tá certo? Um fio de cabelo. E obviamente você não sente isso. Mas isso São Paulo, ele, na Epístola aos Colossenses, na primeira epístola aos Coríntios, aliás, ele diz assim: o problema é o seguinte, eu vim pregar o Cristo crucificado, mas quando vocês são tão carnais, eu não consigo explicar tudo, então vocês creiam no Cristo crucificado. Mas, para aqueles que vão mais adiantados, eu falo não só do Cristo crucificado, eu estou falando da sabedoria que é o próprio Cristo. Ou seja, ele está dizendo que na humanidade do Cristo, aonde em sua humanidade, como diz São Paulo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria divina, apesar de ele estar falando do Cristo crucificado, na realidade ele está falando de sabedoria no mesmo sentido que os gregos estavam falando, só que de um modo muito maior. De fato, no Cristo, tudo aquilo que Aristóteles descreveu que pertence à sabedoria, você encontra as mesmas características e muito mais. É mesmo Cristo? É também o verbo? O Aristóteles, ele falou do conceito de sabedoria tal como pode ser desenvolvido pela razão humana, pela razão natural. E o que as Sagradas Escrituras da tradição cristã estão colocando é que, apesar disso no seu ápice da filosofia grega, todas as características que havia na sabedoria, tal como estava descrito na filosofia grega, que é o domínio da razão natural, ao a gente encontrar-se com Cristo através da fé e da espiritualidade cristã, nós encontramos algo que tem essas características e mais. E as duas são sabedoria, mas em níveis diferentes. Do mesmo jeito como existem dois seres humanos, tem o homem velho e o homem novo, tem a cidade dos homens e a cidade de Deus, tem a razão natural e essa possibilidade da mente humana acessar um outro canal. Então é a sabedoria num canal, aí o preto e branco, e outra sabedoria num canal, a cores das três dimensões. E só que os dois são sabedoria, um maior do que o outro. Que na verdade, e nós vamos ver se a gente desenvolve um pouco mais isso, é como se nós fôssemos um aparelho que pudesse trabalhar em dois canais. Tem um canal default, todo mundo usa, é a razão natural. E tem um outro canal que ninguém quer usar, mas que está lá. E que é o canal de uma razão mais elevada. E que inclusive quando a gente começa a usar esse outro, pouco a pouco a gente para de usar só o primeiro. A gente vai absorvendo o primeiro e o segundo. Até que os homens santos só vivem no segundo, e incluindo o primeiro dentro dele. Aí vem uma pergunta que talvez vocês gostariam de fazer, mas talvez pela novidade da coisa, pela estranheza da coisa, vocês não estejam conseguindo formular.
professor, o senhor não acha que isso é muito subjetivo? E aí, eu queria dizer para vocês, de jeito nenhum, isso é a coisa mais real que existe. E a prova que isso é real é que essa experiência que a gente está contando do Santo Agostinho, do começo da conversão dele, é apenas o começo da vida espiritual. Se você dá corda e você vai deixando esse homem novo se desenvolver, o resultado é o desenvolvimento da vida espiritual e que acaba produzindo a vida que a gente vê nos grandes santos da igreja, como São Francisco, São João Bosco, São Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, Santa Catarina, São Francisco de Assis, São João Evangelista, São Antão, São Bento, todas essas pessoas que quando a gente vê a vida deles, você diz, mas isso daí não existe. Isso eu não posso acreditar. Uma pessoa que faz isso daí só pode ser o conto do vigário. Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, aqueles milagres absolutamente fora do comum que a gente vê na história dele, e que na verdade você vê que são os mesmos milagres que você conhece na história do Elias, do Moisés, do Isaías, do Eliseu, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e esse é o desenvolvimento dessa luz. Começa com essa luz que é o Cristo. Se você deixa desenvolver, vai se desenvolver de uma maneira que não dá para negar mais que é real. Ou você tampa o sol com uma peneira, certo? Você tampa o sol com uma peneira, ou então a gente tem que admitir que no começo a diferença pode ser pequena. E às vezes a gente precisa de sensibilidade para perceber. O Santo Agostinho teve uma sorte, que o modo especial como ele se converteu permitiu ele enxergar isso de uma clareza estrondosa. Mas, se você deixar desenvolver, a diferença vai se tornando tão grande que não dá para negar mais. E isto a gente vê também falado dessa maneira nas próprias Sagradas Escrituras. Então, vocês anotem aí, para quem não tem a Sagrada Escritura, um texto para vocês verificarem, que é aqueles que vem na aula da quinta, já viram citar isso mais de 1 milhão de vezes, mas nunca é demais. Romanos 1,17. É aquele texto de São Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele ainda não esteve em Roma nenhuma vez. E ele diz para os romanos que ainda não ouviram a pregação dele, o que ele vai fazer em Roma. E ele diz, eu vou pregar o Evangelho. E o Evangelho que eu vou pregar é um poder que vem do alto. Então não vou ficar falando de teoria. O Evangelho que eu vou pregar é um poder que vem do alto. E esse poder, ele vem sobre as pessoas que creem. Porque os homens justos, isto é, os homens santos, eles vivem da fé. E eles caminham da fé para a fé. Caminho da fé para a fé significa que na medida que eles vão exercendo a fé, eles vão crescendo de uma fé pequena para uma fé maior, e de uma fé maior para uma fé ainda maior. Até que eles vivem totalmente da fé. Que é o que acontecia com ele, quando ele diz, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Como? Muito simples, está na frase seguinte, na Epístola aos Gálatas. O Cristo vive em mim pela fé que eu tenho no Filho de Deus. E na Epístola aos Coríntios ele diz, examine vocês, seus Coríntios. Eu já estive aí 3 vezes, eu vou na 4ª, vocês vão ver a bronca que eu vou dar. Vocês
examinem se vocês vivem da fé. Examinem mesmo. E então, vocês percebem que Cristo vive em vocês ou não? Não percebem? Então é porque vocês não passaram no exame. Certo? Então, São Paulo ele diz que aos romanos, o evangelho que eu vou pregar para vocês é um poder que vem de Deus. E esse poder ele age sobre aqueles que creem. E os homens santos são aqueles que vivem da fé e caminham da fé para a fé. E com isto, esse poder se manifesta cada vez mais acentuadamente. Ele só não falou para os romanos, porque ele ainda não foi lá pessoalmente, ao contrário dos outros, que esse poder, ele é o próprio Cristo. Quando São Paulo escreveu aos romanos, ele ainda não tinha ido nenhuma vez. Então ele falou de jeito mais genérico, é um poder. Mas nas outras cartas, ele diz, Cristo é o poder de Deus. E Cristo é a sabedoria de Deus. Então ele está identificando claramente quem é o poder. E depois, 50 anos depois, São João também dizia, aqueles que creem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 50 anos depois, São João. O Evangelho de São João é 50 anos. Quer dizer, veja como que bate uma coisa com a outra. São Paulo diz que o Evangelho dele é um poder do alto que vem sobre aqueles que creem. E 50 anos depois, São João diz que aqueles que creem, Deus lhe deu o poder. Jesus lhe deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É a mesma linguagem. E em outros cantos, para não deixar a coisa confusa, São Paulo diz, Cristo é o poder de Deus. E em outros cantos, ele diz que Cristo é a sabedoria de Deus. E aí, a gente pode ainda ir mais longe e dizer assim, mas professor, tudo bem, é um poder, etc. Mas isso é subjetivo. É assim que você faz sugestão para as pessoas. E é verdade, é assim que a gente faz sugestão para as pessoas. Inclusive tem um teste que fizeram recentemente, que estão descobrindo que o placebo ele é muito efetivo. E começaram a fazer testes com placebo e descobriram que o placebo cura. E tem gente que vai tomar o placebo e começa a sarar. E que inclusive descobriram que quando o placebo é injetado na veia, ele é mais eficiente. A porcentagem de cura, se você dá um placebo em forma de comprimido, é menos eficiente do que se você dá ela com uma injeção intravenosa. E para melhorar a eficiência, se você, na hora que você dá o placebo, você faz uma consulta médica com um avental, um estetoscópio e num consultório bem equipado, e depois você chama o assistente para dar o placebo na veia, aí que o efeito é o mais dramático de todos. Então, aí a gente diz, mas o que garante que não é isso? Primeiro, não é só porque a experiência mostra que você pode tomar placebo à vontade, você nunca vai virar São João Bosco nem São Francisco de Assis. E então aquilo está além de qualquer subjetividade. Mas tem uma história no Evangelho que ele mostra que isso não é subjetivo, que é a história da mulher que padecia fluxo de sangue. Vocês lembram que tinha uma mulher que tinha hemorragia e que ela soube do Cristo ia passar e ela foi ver se encontrar com Cristo no meio da multidão, e ela pensou com ela mesma, se ela colocasse a mão no Cristo, ela ficaria curada. E aí ela se aproximou e tocou no Cristo. E ela ficou curada. O curioso é que na hora que aconteceu isso, o Evangelho diz que o Cristo
sentiu uma força sair de dentro dele. E aí ele perguntou: quem me tocou? Isso daí é um dos maiores testemunhos que isso não é uma sugestão. Porque você pode se autossugerir. Se você colocar a mão no poste, você vai ficar curado. Aí você vai lá, no poste, e você fica curado. Mas quando é sugestão, se você fizer uma análise da estrutura do poste, você não vai ver nada. Não aconteceu nada com o poste. Aconteceu só com você mesmo. Você não vai ver um raio atravessando um poste e deixando uma rachadura, porque a pessoa que se autossugestionou tocou no poste, e aí o poste inclusive rachou internamente. E aqui nesse milagre, se isso fosse a autossugestão, o Cristo nunca teria percebido coisa alguma. Foi o Cristo que percebeu que saiu uma força de dentro dele. E inclusive ele perguntou: quem me tocou? Então, essa história, ela está no Evangelho, porque justamente o Cristo, enquanto ele estava vivo, ele quis demonstrar a sua missão através dos milagres corporais. E agora que ele está ressuscitado e que a gente pode se aproximar dele através da fé e da caridade, ele agora não quer mais curar os problemas, as doenças corporais. Ele quer sanar as almas da gente, ele quer transmitir essa luz. Então, por essas e mais milhões e milhões de motivos, eu queria que a gente percebesse que nós estamos falando de uma realidade efetiva. E que essa realidade faz parte da essência do Evangelho. Não é apenas uma doutrina interessante, sublime, como se fosse uma filosofia qualquer. Existe alguma coisa muito maior aí. E o problema é que ainda não fica claro como é que pode, nessa luz, estar o Verbo de Deus e a humanidade do Cristo juntos. E isso, infelizmente, eu vou ficar devendo, porque a gente precisaria de muito mais aulas. Mas eu volto a convidar que quem quiser saber, depois poderá vir frequentar o curso na quinta-feira, aqui na paróquia vizinha, onde a gente já está desenvolvendo esse assunto há uns 3 anos e emendar conosco. E outros assuntos. De qualquer maneira, a gente pode começar, cada um de nós, a perceber alguma coisa disso, do mesmo jeito como aconteceu com Agostinho. Se a gente crer, a gente vai perceber que vai haver uma luz, vai haver um entendimento. E se a gente não crê, o que a gente faz? Então, o próprio Santo Agostinho também fala: pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia ali, ponta a ponta. Medite na Sagrada Escritura dia e noite. Uma hora você vai encontrar o Cristo. Então aí alguém vai dizer: mas professor, eu não preciso de meditar na Sagrada Escritura para encontrar o Cristo, é só olhar no índice. E a gente olha lá no índice: Jesus Cristo, página 500, está lá, no Evangelho de São Mateus, capítulo tal, número tal, ele nasceu e morreu. Isso daí não demora mais do que 1 minuto. Obviamente não é nesse sentido, tá certo? Não é nesse sentido, é no sentido que os santos padres, depois de Santo Agostinho, depois de antes, começaram a falar que quem conhece as Sagradas Escrituras conhece o Cristo. Quem ignora as Sagradas Escrituras ignora o Cristo. Não é porque as Sagradas Escrituras estão dando a biografia do Cristo, é porque é um outro modo do Cristo se manifestar. É o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Do mesmo jeito como essa carta aos Coríntios que eu acabei de ler para vocês. A gente acabou de citar capítulo 5, 2 Coríntios, verso 16. Ainda que conhecemos o Cristo segundo a carne, agora não é mais assim que o conhecemos. Então, é nesse outro sentido. E que se a gente procurar nas Sagradas Escrituras, e vai chegar uma hora que quem busca, acha. E nós vamos acabar encontrando o Cristo nesse outro modo. E aí, inclusive, inclusive eu sei que tem várias pessoas aqui que são alunos de professor brasileiro que mora nos Estados Unidos, o professor Olavo. E eu queria chamar a atenção de vocês uma coisa muito curiosa, que quando o Olavo começou as aulas dele, e começou o site dele, ele colocou logo no início do site uma dedicatória, uma epígrafe à sabedoria divina. E onde ele pegou um texto do livro da sabedoria e diz que o dia sucede à noite, mas a sabedoria ela jamais murcha e nada pode vencer a sabedoria, nem a maldade. E até hoje está lá. Não sei se ele estava sabendo ou não quando ele colocou aquilo, mas na verdade ele colocou o site dele debaixo da tutela do próprio Cristo, que vai pouco a pouco se manifestando como essa sabedoria que o próprio Santo Agostinho foi dando. Diga. Exatamente. E ela, praticamente, não tem conhecimento ainda do Cristo na Sagrada Escritura. Sim. E ela vai recebendo, quer dizer, a própria Cristo vai comunicando a ela toda a graça, a luz. Sim. Então, prepara a humanidade do Cristo, da divindade, Não, eu não estou separando, eu estou juntando. Se alguém está entendendo que eu estou separando, é o contrário, estou fazendo um esforço enorme para tentar mostrar que estão juntas. A graça, a luz do Cristo, vem a humanidade do Cristo, a vai separar a humanidade da divindade. O que eu tenho pouco de perdido, né? Mas, não é que eu tenho na minha ideia, se eu faço assim, que a graça, a graça que vem de Cristo, ela produz o próprio fruto. Sim. E é isso mesmo. Tá tudo certo, é exatamente isso que eu também vou explicar. É 100% isso, assim embaixo. Tem que haver um encontro pessoal nosso, conhecer a Deus Filho como pessoas maduras, né? Sim. Mas isso significa um tudo. Sim. É isso sim. O assunto é complicado e a gente precisa muito estudo, muita meditação para a gente poder entender todas as nuances. Então, vamos em frente, mas eu estou totalmente de acordo com tudo que você está falando. E
Então, uma das coisas que então eu estava tentando chamar a atenção de vocês, através disso que eu estava dizendo, é que eu estava tentando chamar a atenção de uma maneira diferente como Santo Agostinho se converteu para o modo como normalmente os homens se convertem. A maioria das pessoas, quando se converte, só percebe essa luz de modo indireto. Eles não estão procurando uma luz, na maioria das vezes eles estão procurando uma mudança de vida. Eles veem que existe uma forma de vida mais sublime e aceitam ser cristãos para ter uma vida menos desordenada, mais elevada, com um ideal maior. E essa luz vai agindo neles, mas de um modo que eles só a percebem diretamente através da mudança de vida que vai se dando pouco a pouco. Mas o primeiro efeito que a graça produz é justamente sobre a inteligência. E como Santo Agostinho ele se converteu dessa maneira insólita, ele percebeu isso de uma maneira muito mais clara do que o comum das pessoas. Ele percebeu, como se alguém estivesse dando uma injeção na veia e ele estivesse percebendo exatamente onde estava a injeção e onde estava a veia. Os outros estavam sedados, quando receberam a injeção não perceberam nada, depois eles perceberam que melhoraram. E aí, a gente tem que acrescentar uma outra coisa para que isso possa ficar um pouco mais claro, que é o seguinte: isso em grande parte ficou bem claro, fica bem claro principalmente através dos textos de São Tomás de Aquino. Para a gente entender isso melhor, como que isso é real e como isso se dá, antes da gente continuar, nós precisamos entender uma coisa sobre como é que se dá o ato da fé. A maioria das pessoas, eles imaginam que a fé é uma confiança. Você crê em alguém quando você confia em alguém. Confiar em alguém e crer em alguém, para a maioria das pessoas, é a mesma coisa. Mas, em relação à fé divina, a fé que fala o Evangelho, a fé não é confiar. O confiar é uma consequência da fé. A fé, como está na Suma Teológica, de uma maneira bem clara, a fé é um ato da inteligência, não é um ato de confiança. A fé é um ato da inteligência. O sujeito da fé é a inteligência humana. A inteligência humana, ela faz um ato de fé quando ela aceite a uma verdade. Só que, como são verdades que estão acima da capacidade humana, ela não consegue enxergá-las de uma maneira completa. Então, para a fé poder fazer o ato da inteligência dela, ela tem que ser movida pela vontade. E é por isso que quando a gente crê, a gente, apesar de ter um ato de inteligência, você não diz apenas eu sei. Você diz eu creio. Que nessa palavra eu creio está embutido, ainda que a gente não perceba, um movimento da vontade. Você crê porque você quer crer. Você aceita aquela verdade porque você é movido pela vontade. Então, quando você faz um ato de fé, não está só se fazendo um ato de inteligência, a vontade está participando. Você crê porque você aceita crer. Só que aí existe uma coisa a mais. Que justamente porque as coisas da fé estão acima da capacidade de entendimento humano, o que é muito fácil da gente perceber, a fé diz que Jesus é Deus. Mas não existe modo de você provar que Jesus é Deus analiticamente, matematicamente. E como é que você vai provar que Jesus é Deus?
que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas o Lázaro também, e não era por isso que ele era Deus. Jesus multiplicou os pães, mas São João Bosco também multiplicou os pães. E, bom, mas o Lázaro não foi ele que ressuscitou, foi o Cristo que ressuscitou o Lázaro. Tudo bem, mas São Francisco Xavier também ressuscitou um monte de defuntos. Inclusive era um dos milagres favoritos que ele fazia. Ele ia na cidade e ele pregava, e as pessoas não queriam se convencer porque já tinha lá o pajé, o bonzo, sei lá o que seria. Ele dizia, então convida todo mundo, vamos para o cemitério. Abre uma cova aí que você quiser. Então, por favor, ressuscite fulano, se você é capaz. Você é louco. E, né, louco não, vocês vão ver agora que é o poder de Jesus. Aí abre a cova. Em nome de Jesus eu te peço, levante e anda. O cara levantava. Pronto, converti a cidade inteira. E não é por isso que São Francisco Xavier era Deus. Então não existe nenhum milagre de Jesus que seja capaz de provar a divindade dele. Porque todos os milagres que Jesus fez, os outros santos também fizeram. E ele mesmo diz, quem crê em mim fará os milagres que eu fizer e até maiores. E nem por isso eles são deuses. E também nós cremos, por exemplo, que Deus nos ama. Mas isso é uma coisa teoricamente absurda. Que você vê o tamanho do universo inteiro, que hoje a gente sabe mais do que nunca como ele é gigantesco. E que se Deus existe, ele está se ocupando com isso tudo, né? Todas as galáxias, com toda a Terra, com todo o sistema solar, com toda a Via Láctea, com todo o universo. E aí, você achar que você que nasceu ontem, Deus te ama, e ele está preocupado com você, eu já vi gente achar que um fulano é louco porque ele achava que ele era Napoleão. Agora, isso daqui é muito mais do que achar que é Napoleão. E, no entanto, a gente, pela fé, a gente percebe isso com uma certa naturalidade. A gente achar que as Sagradas Escrituras foram inspiradas por Deus, a mesma causa que fez o céu e a terra, está certo que a Sagrada Escritura é um livro fora do comum. Você não sabe explicar como é que foi. Mas você pode dizer, mas deve ter uma causa. Não é possível que quem escreveu esse livro foi o mesmo ser que criou o universo do nada, que fez o Big Bang, ou seja lá o quê. Então, por mais que você seja inteligente, e por mais que você tenha estudado, e por mais que você queira acreditar nessas coisas, não é possível você acreditar nessas coisas se não houver uma luz acima da razão natural. Acima da luz da razão natural. Senão você é doido. Quer dizer, e como a maioria de nós não é doido, você não teria convicção verdadeira para você fazer um ato de fé e acreditar que essas coisas são fantásticas. E você pode até acreditar que existe vida após a morte. Agora, você acreditar que logo depois da morte você vai ver a Santíssima Trindade face a face por toda a eternidade, isso é outra história. A menos que a gente não entenda o que é a Santíssima Trindade. Certo? E então, para você fazer um ato de fé, eu digo São Tomás de Aquino, não basta que a inteligência se mova e nem que a vontade mova a inteligência. Você precisa de uma luz mais elevada. Você precisa de ser movido pela graça. E você precisa de ser movido por um movimento atual da graça, que não é a graça santificante, é o que a gente chama de graça atual. Essa graça atual é justamente essa luz que fala o Evangelho. Essa luz que a gente diz que é uma participação do Verbo. Ou seja, toda vez que a gente realmente consegue fazer um ato de fé na Eucaristia,
na Santíssima Trindade, na presença divina, que a gente consegue ler a Sagrada Escritura, e a gente consegue enxergar com aquela naturalidade, que aquilo é verdade, e não só isso, mas a gente começa a mergulhar e a descobrir todos os sentidos que estão ali dentro, é porque existe uma outra luz que está agindo sobre nós. E é justamente esta luz que é real e que ela não pode não se dar quando a gente faz um ato de fé. Se a gente fez um ato de fé verdadeiro, tem que estar havendo um concurso dessa luz. É essa luz que a gente está falando que na verdade não é apenas uma luz e não é apenas uma graça. É o próprio Cristo. É o próprio Cristo em sua divindade e sua humanidade. De uma maneira que a gente só pode explicar exatamente num curso mais longo do que esse. A gente pode crer e a gente vai experimentar a ação que ele vai ter sobre nós. Qualquer pessoa que com verdadeira confiança e devoção e pedir a Deus a graça da fé, Deus vai lhe dar e ela vai começar a perceber. Se ela pedir isso todo dia, como está escrito no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que esse pão nosso de cada dia é o pão da graça, não é o da padaria. Não? É evidente, porque você pega todos os pedidos do Pai Nosso, todos eles são sobrenaturais. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O nome de Deus não é coisa material. Venha a nós o vosso reino. O vosso reino é a santidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é um modo de alcançar o reino de Deus. Aí vem o pão nosso verdadeiro nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, é uma coisa espiritual. Você está pedindo perdão dos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Tudo é espiritual. Só no meio dele ia ter a padaria, assim, totalmente fora de contexto. O pão que ele está pedindo não é o pão da padaria. O pão que ele está falando é o próprio Cristo. Eu sou o pão do céu. É o pão supersubstancial. Então esse pão é justamente aquele que a gente recebe pela fé. O pão nosso de cada dia é o pedido que a gente devia fazer sinceramente, pedindo a graça da fé. E é o pãozinho da fé que todo dia vai crescendo, e se a gente for pedindo, logo, logo a gente vai encontrar quem? O próprio Cristo, em carne e osso, alma, sangue, divindade e tudo mais. E o modo como ele se manifesta logo da primeira vez é justamente através dessa luz que é necessária para fazer um ato de fé. E volto a chamar a atenção de vocês que se a gente entendeu esse ponto, que é muito importante, se é verdade que toda vez que a gente faz um ato de fé, a gente tem que ser iluminado pela graça, senão a gente não consegue, e tem muita gente que não consegue crer. Você veja, na hora que Jesus estava morrendo, um dos ladrões estava pedindo para participar do reino dos céus. O outro não conseguia acreditar naquilo. E tem um filme que não é verdade, mas é verossímil, sobre a história do Barrabás. Ele se converteu durante o incêndio de Roma. Antes daquilo ele tinha sido preso várias vezes e perguntaram se ele era cristão e ele dizia: eu gostaria até de ser, inclusive esse tal do Cristo morreu por minha causa, eu gostaria de acreditar, mas eu não consigo. Então nem todos têm essa graça, mas quando a gente realmente consegue fazer um ato de fé e ele é verdadeiro, puro e sincero, vocês podem ter certeza que ele só foi possível
porque uma graça, uma luz que não é a luz da nossa razão natural, está agindo sobre nós. E essa luz, ela não só ilumina, mas essa luz, que é a graça atual, ele vai construindo a espiritualidade humana. E é por isso que São Paulo diz que o justo vive na fé. Porque se é verdade que toda vez que a gente faz um ato de fé, nós entramos em contato com Cristo, então eu pergunto, o que nós estamos esperando? E o que nós estamos perdendo tempo o dia inteiro vendo televisão, correndo de lá para cá? Por que a gente não reza 1 hora por dia, pelo menos? Por que a gente não se dedica ao estudo das Sagradas Escrituras? Por que a gente não dá a chance desta luz vir e construir um homem novo dentro de nós, que é um encontro com o próprio Cristo em pessoa? Se ele mesmo diz que o Evangelho é uma força que vem do alto sobre aqueles que creem. A grandiosidade do que o Santo Agostinho fez é que, como eu estava falando, ele entendeu isso com uma clareza meridiana muito maior do que todos os santos padres até aquele momento. O Santo Agostinho, ele representa os santos padres em regime concentrado. Se você foi estudando os santos padres do primeiro século do cristianismo e você estudar Santo Agostinho, em um ano de Santo Agostinho você aprende mais do que em 10 anos e você lê todos os outros. O Santo Agostinho são os santos padres concentrados em dose cavalar. E isto fez uma diferença tremenda para a igreja de tradição latina. A igreja católica apostólica romana, que é aquela que por tradição tem maior apreço ao Santo Agostinho, teve historicamente uma diferença profunda de todas as demais tradições cristãs, que em grande parte se devem ao fluxo desse homem. E eu volto também a chamar a atenção sobre aquele texto que vocês podem ouvir na gravação de volta do De Trinitate, onde o Santo Agostinho, no livro 4 do De Trinitate, ele explica como que ele escreve os livros dele. Nesse livro ele diz que Deus me livre de eu ficar escrevendo nessas coisas, estudo sobre o céu e a terra, que ele aprendeu a beber dessa luz e nos livros dele ele quer comunicar essa luz. Então, depois dele ter vivido disso, ter contemplado essas coisas durante muito tempo, ele faz questão de dizer que nos livros dele o que ele está tentando fazer é justamente comunicar às pessoas como é que as pessoas que vivem sob essa luz veem as coisas. O que elas entendem das Sagradas Escrituras, o que eles entendem do mistério da fé, como que o mundo é visto deste ponto de vista. E eles tentam mostrar isto numa linguagem que, tanto quanto é possível, tente mostrar para as pessoas as maravilhas disto. Então, nesse sentido, eles estão, na verdade, os santos padres, tentando, e os Santo Agostinho principalmente, estão tentando tornar os seus leitores mais sensíveis a essa luz e mais capazes de identificá-la mais rapidamente quando eles a encontrarem. Outras pessoas, sem isto, poderiam encontrá-la, mas elas vão gastar todos aqueles anos que o próprio Agostinho gastou, passando a cabeça de um lado para o outro, ou não percebendo onde é que são as coisas. E, então, nesse sentido, os textos dos Santos Padres, e de uma maneira especial, Agostinho, que de um certo modo são estes num nível mais concentrado, eles
são livros de outra civilização. São livros que a gente, lendo, a gente percebe que existe algo de divino neles. Coisa que a gente não percebe lendo Nietzsche, lendo Marx, lendo Kant, lendo Descartes, lendo Newton, lendo Lenin, lendo todos os autores que vocês imaginarem. Uns estão escrevendo à luz apenas à luz da razão humana. Os outros eles estão escrevendo debaixo de uma luz muito mais elevada. E que, se alguém começou a identificá-la, vai perceber que é essa que brilha nesses outros livros. Bom, aí nós estamos em condições de continuar do ponto onde a gente estava. E isso que a gente fez não foi uma recapitulação. Eu só quis colocar alguns pontos dos livros, porque era muito importante para que a gente pudesse entender o que nós vamos falar e o que nós vamos explicar. E depois que o Santo Agostinho se converteu, eu comentei para vocês que ele se tornou sacerdote, depois que se tornou bispo. Na medida que os anos avançavam, e ele ia escrevendo livros, um após o outro, e ele continuava nessa busca de compreensão da verdade de uma maneira absolutamente descomunal, coisa que eu não vejo isso em nenhum lugar nesse nível fora da tradição latina. Essa busca entranhada de compreensão a partir da luz da fé, a partir da graça, você não vê na Igreja Ortodoxa, você não vê muito menos na Igreja Evangélica. Na igreja evangélica você vê que praticamente não existe um esforço de compreender mais profundamente as verdades das coisas. Existe um esforço de salvar-se. Os próprios escritos de Lutero, apesar de que ele tenha sido agostiniano, você só vê que a única preocupação é saber quando o fulano está salvo. Uma vez que ele já está salvo, ele pode ficar descansado. O Santo Agostinho, ao contrário, a partir do momento que ele está salvo, agora é que ele quer entender mais a fundo. E justamente por ele estar com esta vontade imensa de procurar a verdade, num grau que nem mesmo nos filósofos gregos a gente encontra. Nos últimos anos de episcopado dele, ele pediu para ser sagrado em bispo auxiliar. Então, nos últimos anos da vida de bispo, ele pediu um bispo auxiliar e fez um acordo com ele. Sexta, sábado e domingo, eu exerço episcopado junto com você, meu bispo auxiliar. Segunda, terça, quarta e quinta, você toma conta da diocese, eu preciso escrever. Então ele passava os últimos anos da vida dele, de terça a quinta, de segunda a quinta, ele só escrevia. Num lugar que era o fim do mundo, que não tinha papel, que não tinha imprensa, que não tinha caneta. Sabe-se lá como é que se escrevia? Com bico de pena, de papagaio, sei lá, de corpo. E num lugar altamente incivilizado, no fim do mundo, numa cidadezinha perdida da Algéria, e estava lá escrevendo, sem parar. E ele sabia que aquilo era a missão mais importante dele. E tanto assim que, inclusive, ele começou a organizar os livros que ele escrevia.
E quando ele foi chegando perto da morte dele, ele começou a organizar índices, a organizar livros, que listavam os livros que ele tinha escrito e a ordem que tinha de ser lido. Ele percebeu que ele estava organizando uma espécie, não vou dizer que é enciclopédia, porque enciclopédia é um mero amontoado de informações. Ele percebeu que ele estava escrevendo uma obra que no seu conjunto ia ser um modo de acesso aos escritos de todos os santos padres num nível mais elevado. Que ele percebeu que quem estudasse os escritos dele iria conseguir entender muito mais fácil os escritos de todos os outros santos padres. Então ele foi juntando e fazendo uma coleção sistemática que agora que a gente tem internet e que é possível colocar tudo na internet, era de um tamanho absolutamente descomunal. Eu não lembro mais se dava 1 giga ou 100 megas. 100 megas. Você lembra? 100 megas. Agora, 100 megas de texto puro. 100 megas de texto puro de bytes. Sem imagem, sem absolutamente nada. Só puro texto. Não sei se vocês fazem ideia do que seja isso. Ninguém consegue escrever 100 megas. E isso sem computador, sem papel, sem caneta, e num lugar perdido. Praticamente quase na divisa do deserto da África, em plena decadência do Império Romano, no ano 400 depois de Cristo. O São Tomás, que ele tinha cozinheira e tinha todo o tempo livre só para estudar, e secretários, etc. Ele escreveu um pouquinho menos de 100 megas. E numa época em que já havia papéis melhores, já havia universidade, já havia uma série de outras coisas. Morreu mais cedo, mas também começou mais cedo. Então, é uma coisa absolutamente assombrosa uma coisa dessa. E aí, justamente quando ele morreu, aconteceu uma coisa providencial na civilização ocidental. O Império Romano começou a ser invadido pelos bárbaros. E as pessoas imaginam que o Império Romano caiu por causa das invasões dos bárbaros, mas a verdade é o contrário. O Império Romano já estava apodrecendo, e o Império Romano era como um organismo debilitado, e os bárbaros foram como infecções oportunistas, que já existiam há muitos séculos nas fronteiras do Império Romano, mas eles não conseguiram entrar, porque o organismo estava resistente. Na época do Santo Agostinho, a coisa estava tão preta no Império Romano que o funcionalismo público era obrigatório e hereditário. Não se fazia concurso para funcionário público. Quem era funcionário público era obrigado a exercer o cargo até a morte. E o filho dele herdava o cargo e tinha que exercer o cargo até a morte. E se ele abandonasse o cargo, que já não era mais pago, porque não havia dinheiro, o fulano era crucificado. Obviamente as pessoas abandonavam o cargo porque o funcionário público encarregado de crucificar o outro também estava no mesmo regime, não tinha salário e aí quando você chega num ponto desse, que as escolas estão em decadência e que existe pena de morte se você não quiser ser funcionário público, mas graças a Deus o policial encarregado de prender o fulano também é funcionário público. Então essas penas de morte não eram
não eram executadas, e também não adiantava nada ser executado, porque os serviços eram tão precários que também ninguém mais os pedia. A sociedade estava deslanchando. E então os bárbaros começaram a invadir o Império Romano como água numa esponja. E justamente o lugar mais longe que havia dos bárbaros na geografia da época era o lugar onde estava Santo Agostinho, que no norte da Algéria. No fim da vida dele, os bárbaros cercaram a cidade e ele morreu de doença algumas semanas antes da cidade ser invadida. Dali para frente foi a derrocada da civilização. A gente teria que ter voltado para a época das cavernas, que é o que normalmente ocorre com todas as civilizações. Nós só conhecemos na história a história da nossa civilização. Então a gente imagina que a civilização normalmente tem uma história de progresso ilimitado. Quando, na verdade, hoje que existem estudos históricos mais detalhados, com mais dados da antiguidade, nós sabemos que houve na antiguidade dezenas e dezenas de civilizações diferentes, maias, incas, e no Camboja, na Índia e em vários outros lugares. E todos eles têm mais ou menos o mesmo esquema. Essas civilizações atingem um auge como o Império Romano e depois, logo depois que eles chegam no máximo do esplendor, imediatamente depois elas decaem e se extinguem completamente. A única que não está seguindo este processo é a nossa civilização. Aparentemente, a gente está longe do auge, o auge está para frente, e a gente já vem há muitos séculos, e ela não dá sinais de querer se extinguir. E, na verdade, o Império Romano ia se extinguir, o Império Romano ia seguir essa lógica. Ela não seguiu essa lógica em grande parte. Aliás, em grande parte não. A explicação é que ela estava impregnada já de cristianismo. Na hora que o Império Romano ia se desmontar e nós, que estamos aqui hoje, voltaríamos todos às cavernas, então surgiu, as pessoas perceberam que a Igreja de Cristo, a sociedade do homem novo, essa sociedade que na época do Santo Agostinho ele ainda dizia que havia duas misturadas, a dos homens começou a cair. E só sobrou o que havia da nova, do homem novo. E curiosamente sobrou com a enciclopédia de Santo Agostinho. E dali para frente, a igreja, que era a única coisa que tinha sobrado da invasão dos bárbaros, para ela se renovar a si própria, a igreja no Ocidente, para ela poder formar os seus padres, os seus monges e etc., ela começou a se basear principalmente nas obras de Agostinho. Então, ao contrário das igrejas do Oriente, que eles dão pouca atenção à obra do Agostinho, mas dão atenção a uma multidão de santos padres diferentes, a igreja do Ocidente, basicamente, o grande mestre foi o Santo Agostinho. E ele encontrou em Santo Agostinho uma obra completa, que versava sobre todos os assuntos, sobre todos os aspectos da vida cristã, e que principalmente tinha uma coisa de diferente dos demais santos padres. Tinha esse desejo, não apenas de uma espiritualidade profunda, mas de uma busca da verdade que a gente não vê
igual em toda a história. Vocês podem ver isso, por exemplo, como isso é diferente mesmo dentro do cristianismo, se vocês refletem um pouco sobre a obra-prima do Santo Agostinho, que é um livro que chama-se De Trinitate, é um tratado sobre a Santíssima Trindade, que ele gastou 15 anos para escrever. E ele só publicou depois de 15 anos, porque não estava pronto, porque alguém entrou na casa dele e roubou os manuscritos. Você veja que coisa incrível. É o único caso na história que eu vejo de um ladrão invadir uma casa para roubar um livro. Eu já vi um professor que morava aqui no Brasil, que ele morava numa rua onde era uma rua fechada, que toda semana tinha um assalto. Alguém olhava as casas e percebia quando alguém tinha saído no fim de semana. Naquele fim de semana aquela casa era assaltada. E todo mundo colocava cadeado, sistema, alarme, contratava guarda, etc. E ainda assim os assaltos vinham. Só esse professor que nunca fez nada. Só que na casa dele só tinha livros. E quando passou vários anos e todas as casas tinham sido assaltadas, a dele não tinha cadeado, não tinha porta, não tinha fechadura. Nunca nenhum ladrão teve o menor interesse de entrar lá dentro. Porque muito simples, não existe caso na história de um assalto para roubar livro, exceto esse. E depois de 15 anos um ladrão entrou na casa do Santo Agostinho para roubar o De Trinitate e para ler. E aí o Santo Agostinho ficou com medo que o ladrão pudesse adulterar o texto dele, então ele resolveu publicar rapidamente, fazer as últimas arranjos e de seu lamento publicar do jeito como está. Fazia 15 anos que eu estava trabalhando nele, mas eu não estou publicando agora porque alguém roubou o meu livro e eu não sei o que ele está pretendendo fazer com isso. Então, não existe mais nada como antigamente. E agora, a coisa mais notável desse livro é o seguinte, que por que o Santo Agostinho escreveu esse livro sobre a Santíssima Trindade? Porque a Santíssima Trindade foi o tema mais polêmico dos primeiros 300 anos da história do cristianismo. Nos primeiros 300 anos da história do cristianismo não se falava outra coisa a não ser a Trindade. Se falava de outras coisas, mas esse era o tema que dava as maiores controvérsias. O primeiro concílio de Nicéia foi por causa da Santíssima Trindade, e o segundo também, de Constantinopla, o segundo concílio ecumênico, foi na Trindade. E todos os santos padres especulavam sobre a Santíssima Trindade, porque era um assunto que estava sendo atacado, era objeto de controvérsias, objeto de heresias, e eles se preocupavam muito com esse assunto. Depois que foram feitos os dois primeiros concílios, e que a Igreja tomou posição sobre o dogma da Santíssima Trindade, os santos padres pararam de escrever sobre a Santíssima Trindade, pelo menos com aquele ritmo. E quando o assunto já estava sereno e sedimentado, uns 50 anos depois, o Santo Agostinho começou a se preocupar com esse assunto num grau infinitamente maior que todos os santos padres anteriores tinham feito. Quando não havia mais polêmica e quando todo mundo achava que o problema já estava resolvido. Quer dizer, isto é uma coisa tremendamente inacreditável, tremendamente extraordinária, se a gente perceber a diferença da própria mente dessas pessoas.
que os outros santos padres estavam preocupados, mas no fundo eles queriam resolver o problema da igreja, queriam resolver uma controvérsia. A controvérsia acabou, se resolveu, não parecia haver maiores problemas a resolver. E justamente aí, quando não havia mais problemas no horizonte, surge alguém com um texto que é infinitamente mais complexo do que tudo que se fez antes, como se a controvérsia ainda estivesse no seu máximo. E, na verdade, toda essa controvérsia não estava em lugar nenhum. Ele estava no coração daquele homem, que estava dando um exemplo de uma busca acirrada do conhecimento das coisas, como nunca se viu até hoje. Então, só aquele livro da Trindade, escrita dessa maneira, nessas circunstâncias, quando é bem assimilado, porque a gente precisa ter uma certa versatilidade nesse assunto, senão a gente não percebe a grandiosidade dele, mas só isto já põe os leitores e a igreja que foi se instruindo na fé cristã através da coleção da obra do Santo Agostinho, só isto colocava essas pessoas com uma propensão a buscar a essência, o âmago e a profundidade das coisas, como nunca se viu antes na história humana, mesmo dentro da igreja. Então, óbvio, isso só podia resultar numa civilização completamente diferente, que é aquela que a gente tem hoje. No fundo, quando a gente está nas universidades fazendo pesquisa, procurando a verdade das coisas, ainda que no nível tão primário que a gente faz em relação ao da sabedoria, no fundo a gente está seguindo os passos desse homem. Mas, ao mesmo tempo, eu quero mostrar para vocês, o Santo Agostinho colocou a Igreja Latina num nível de entendimento da fé cristã mais profundo que as outras comunidades. É uma coisa parecida com o que a gente vê em matemática ou em computação. Em computação, quando surgem os primeiros programas de computador, as primeiras linguagens de programação, elas são extremamente complicadas. Você precisa estudar horrores para conseguir fazer com que o computador faça um jogo da velha. E aí, um belo dia, alguém descobre uma linguagem de um nível mais elevado, que incorpora a anterior e que consegue, de uma maneira mais fácil, fazer coisas mais complexas, sem você precisar perder todo aquele tempo que você usava antes. E a história recente da computação é uma série de linguagens de nível mais complexo, para você conseguir fazer de nível mais elevado, para você fazer coisas mais elevadas, de uma maneira mais fácil e com mais eficiência e com menos tempo. Na matemática também existem coisas semelhantes. Existem teorias matemáticas que incorporam as ideias anteriores num nível mais alto e permitem com que você enxergue mais longe em menos tempo e você possa desenvolver outras ainda assim. Então, o Santo Agostinho fez com a Igreja Latina, principalmente, uma coisa desse tipo. As pessoas que foram entrando, aproveitando que o mundo tinha acabado e que você não precisava mais estudar os clássicos da literatura grega, os clássicos da literatura pagã, os clássicos da literatura latina, retórica, etc. O mundo já tinha acabado mesmo, só sobrou a igreja começou a mergulhar nas Sagradas Escrituras dentro desse padrão mais elevado e dentro desse desejo que ia sendo colocado nos próprios estudiosos de uma busca de uma verdade cada vez maior.
No fundo, isso é algo que o Jesus tinha profetizado na história da igreja, quando ele disse que a igreja é semelhante a um campo onde um homem saiu a semear. E naquela mesma noite, o seu inimigo foi e semeou o joio. E aí o joio e o trigo foram crescendo simultaneamente, até que um dia, no fim do mundo, vai vir a colheita, quando os dois estiverem plenamente evoluídos. Então Jesus, ele foi colocando nessa parábola que ele mesmo concebia a história da igreja como algo que ele tinha plantado e que iria crescendo e evoluindo e amadurecendo. O Santo Agostinho foi uma parte importante desse crescimento e que deixou uma marca muito profunda. E óbvio que dentro dessa concepção que o Santo Agostinho colocou do modo de como ser introduzido nos escritos dos Santos Padres, isso é uma concepção extremamente fácil de você incorporar dentro dela todos os resultados da filosofia grega. Coisa que com os teólogos do Oriente é quase impossível. Para os teólogos do Oriente, da Igreja Oriental, filosofia grega e teologia cristã, você não consegue misturar uma com a outra. Nesse modo como Santo Agostinho construiu a visão das coisas, você, com uma facilidade tremenda, você podia pegar tudo aquilo, todos os resultados melhores da filosofia grega, colocar aqui para dentro e fazer um upgrade à luz da razão sobrenatural. E foi o que aconteceu. E na medida que o tempo foi passando, você, no Ocidente, a história do Ocidente durante esse tempo, apesar de todos os percalços, foi nitidamente uma construção da cidade de Deus. Então, o mundo tinha sossobrado, só restou a igreja em grande parte estava se guiando na sua introdução aos estudos teológicos e na sua espiritualidade nos textos do Santo Agostinho, e foi se construindo os fundamentos de uma civilização cristã, uma civilização baseada no homem novo. E quando chegamos no ano de 1100, mais ou menos, onde vários outros santos padres tinham surgido depois do Papa Santo Agostinho, a maioria deles fortemente influenciados pelo Santo Agostinho, surgiu em Paris o mosteiro de São Vítor, onde lecionou o de São Vítor. Esse mosteiro, que surgiu por volta do ano 1100, ele foi fundado por um ex-professor de teologia que resolveu abandonar o mundo e ser eremita. Mas ele era um professor tão bom que os alunos dele foram atrás do professor, no lugar onde ele resolveu ser eremita. E disseram: professor, se eu quiser ser eremita, tudo bem, mas o senhor não pode dar uma aula para nós uma vez por semana? E aí ele acabou dizendo que sim. E aos poucos, aí o professor falou: bom, então agora eu faço convite para vocês. Já que estão vindo aqui uma vez por semana, fala comigo, vocês não querem ser eremitas junto comigo? Então aí eles fundaram o mosteiro de São Vítor. E esse homem, que era
ele chamava Guilherme de Champeau, ele percebeu que havia um dos monges do mosteiro de São Vítor, que era muito dotado para a teologia, que chamava Hugo, foi o Hugo de São Vítor, e ele pediu para ele organizar uma escola de teologia. Esse Hugo de São Vítor, ele percebeu pela primeira vez que tinha chegado a hora de fazer um upgrade do próprio Santo Agostinho. Então ele escreveu pela primeira vez, depois de mais de 1000 anos, ele fez a primeira tentativa de reescrever uma síntese da doutrina cristã, que foi o primeiro esboço do que deveria ser a suma teológica. E com o Hugo de São Vítor começou a escolástica. Isso é mais ou menos, num certo nível de comparação, como quando a gente usa uma linguagem de programação muito primitiva, aí nós construímos uma nova linguagem de programação que é muito mais potente, seria o Santo Agostinho, e a gente vai usando durante muito tempo. Um belo dia alguém percebe que o tempo já está maduro para uma nova linguagem de programação. E se cria uma nova linguagem de programação que incorpora a velha e ela é mais poderosa. E isso começou com o Hugo de São Vítor, mas o Hugo de São Vítor não conseguiu terminar a coisa, porque no fundo era superar o Santo Agostinho. E isso uma pessoa só não aguenta fazer uma coisa dessas. Então foi um esforço que levou quase 200 anos. Começou com o Hugo de São Vítor. O Hugo de São Vítor colocou as linhas mestras. Foi daí que surgiu aquilo que a gente chama de escolástica. A escolástica foi se desenvolvendo pouco a pouco e acabou chegando no Santo Alberto Magno. O Santo Alberto Magno quase que chegou perto, mas aí foi o aluno dele, o São Tomás de Aquino, que acabou terminando a nova síntese. E a partir daí aconteceu uma coisa extraordinária. A partir daí, o São Tomás de Aquino virou para a igreja o que Santo Agostinho tinha sido até aquela época. A obra do São Tomás de Aquino é muito mais grandiosa do que a do Santo Agostinho. Apesar do que, no fundo, ela é a continuação do Agostinho. Se não houvesse Agostinho, não haveria Tomás de Aquino. O Santo Agostinho, num certo sentido, é mais genial. Agora, é absolutamente evidente que o São Tomás de Aquino, a obra toda de São Tomás de Aquino, é uma obra de caráter de síntese num nível muito mais alto que o Santo Agostinho. Incorpora tudo que tem do Santo Agostinho e põe tudo isso num nível muito mais alto. Então aconteceu um fenômeno muito curioso. Desde o começo do cristianismo até Santo Agostinho, normalmente os cristãos eles tinham acesso à vida cristã através da Sagrada Escritura e dos vários autores que escreveram até a época do Agostinho e alguns posteriores a ele. No Ocidente, a partir de Santo Agostinho, a Igreja e os santos, inclusive, os santos da Igreja, normalmente aprendiam a ler as Sagradas Escrituras não através dos Santos Padres, mas através do Agostinho, que tinha embutido os Santos Padres. Então, normalmente, as pessoas estudavam as obras do Agostinho e consultavam os outros Santos Padres. No Oriente era o contrário. O pessoal não estudava o Santo Agostinho, mas estudava o conjunto dos outros. Quem acabava ganhando
no fim das contas era a gente. E isso continuou até a época de São Tomás. Quando veio São Tomás, ele fez uma coisa tão absurdamente grandiosa que infelizmente a gente não consegue mais imaginar isso hoje, precisa de um esforço fora do comum, que o pessoal parou de estudar Santo Agostinho, a não ser os monges agostinianos, que estudavam mais por devoção, porque eles eram agostinianos, do que propriamente para aprender a teologia. A igreja começou a aprender a teologia através de São Tomás. E com isso, era uma teologia de nível ainda mais alto. E onde tinha embutido a síntese do Agostinho, e onde tinha embutido, porque via a síntese do Santo Agostinho, tinha a síntese dos Santos Padres. Então, aquilo que valia antes, que você estudando Agostinho em um ano você aprendia mais do que estudando os Santos Padres durante 10, depois de São Tomás, para quem estudava verdadeiramente e com fé e para encontrar o Cristo, porque essas pessoas, na verdade, eles escrevem de uma maneira diferente. Você percebe que nesses livros existe luz, aquela luz que é o Cristo, de uma maneira absolutamente evidente. Mas nos escritos do São Tomás, se você estudar o São Tomás durante um ano, você aprende mais do que estudando o Santo Agostinho durante 10, e mais do que estudando os Santos Padres durante 100, apesar de que isso não dispensa da gente fazer essas coisas. Se dispensasse, inclusive eu não estaria falando nem do Santo Agostinho nem do Santos Padres. Eu já chegava na simatológica assim, esqueçam o que está para trás. Então, a partir daí, na verdade, a igreja cristã, a igreja ocidental, a tradição latina, entrou num patamar de conhecimento e sabedoria absolutamente sem precedente. E que justamente nós éramos introduzidos a isto via a obra espetacular do São Tomás de Aquino. Você fazer diferente é como se você estivesse programando hoje com as linguagens de programação mais avançadas, e aí você volta lá para o Fortran ou para outras, ou você tentar inventar a sua própria. É uma coisa que não faria sentido. E então, chegado nesse ponto, eu tinha mais uma coisinha para falar, mas como eu estou vendo que já são 5 para 10, se eu falar dessa coisinha eu vou passar das 10 horas. E eu estava pensando na semana passada de a gente propor se a gente pudesse ir até as 10h30, que o porteiro concordou, mas alguém me avisou que o pessoal estava querendo que a gente terminasse antes das 10. Então, não sei como é que fica. Hoje nós terminamos às 10. Mas se vocês puderem pensar na hipótese da gente ir até as 10h30, a gente poderia aproveitar mais. Então hoje ficamos por aqui. E eu muito obrigado por vocês terem vindo. Qual é o horizonte da próxima? O horizonte da próxima? Eu vou fazer surpresa. Então nós estamos chegando já perto de... Hoje nós conseguimos pôr os dedos contra mais. Então Deus abençoe a todos, a gente espera ver na semana que vem. Um grande abraço.